Edmárson Bacelar Mota, é um grande prazer, é um amigo, é um coordenador da FGV, né, na área de gestão de projetos. Ele é professor, palestrante, consultor e mentor. Não é pouca coisa, não, é bastante, né, Edmárson? Ele é coordenador acadêmico do MBA Executivo e professor da FGV, né? Na narrativa do YouTube, depois que eu vou colocar o teu link do LinkedIn, aí dá toda a dimensão de todo o trabalho, né? Mas, basicamente, em termos de competências, o Edmárcio trabalha com mentoria, tomada de decisão, gestão da mudança e liderança de equipe, entre outras, né, Edmárcio? Porque isso aí né? Esse prato, ele é grande, né? E eu fiquei, assim, super feliz por dois motivos, Edmárcio. Primeiro, que você participar desse papo, eu cheguei a falar com você, o meu projeto hoje é exatamente criar não, que eu já tenho esse canal, mas eu quero realmente torná-lo assim forte, grande, trazendo pessoas de muito bom calibre, como é você, tá certo? Não é sem qualquer tipo de média, mas eu acho que está precisando disso, e a gente tem muita gente boa, cara. E através de um canal como esse, virtual, você consegue, com maior facilidade, fazer isso. Vamos bater um papo aqui de 30 minutos, 40 no máximo, vamos gravar isso aqui e deixar gravado para a eternidade, para quem quiser, que eu acho que deve aproveitar. Mas você vai falar sobre um assunto que me diz respeito e me cala profundamente, que é tomada de decisão, por dois motivos. Tomada de decisão foi algo que eu vivenciei como executivo nas empresas, né, que é fundamental. Só para você ter uma ideia, quando eu começava uma nova posição, a primeira coisa que eu faço, vamos dizer, logo a primeira, vem cá, galera, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre decisão, né? Porque a gente sabe aquela história antiga, quando você não acerta os ponteiros, ainda mais que você é gestor novo, todo mundo quer botar o miquinho nas tuas costas. Quer dizer, vamos conversar aqui como a gente vai trabalhar essa questão da decisão, que é fundamental, né? Não só sob o ponto de vista do resultado, mas também na sobrevivência do gestor. Se você não tiver um modus operandi racional, eu diria até científico, a coisa pega, né? Então, o Edmárcio vai falar sobre tomada de decisão, né? Vieses e técnicas sobre o processo de decisão, né? Então, com a palavra ao meu amigo, a gente vai batendo uma bola aqui, eu imagino aí um papo aí como eu falei, de meia hora, 40 minutos, e tenho certeza que vai ser de alta qualidade por se tratar do Edmárcio. Vamos lá. João, prazer estar aqui contigo, né? Fiquei muito feliz quando recebi seu convite, muito honrado aí com suas palavras. Uhum. Eu acho que a gente está sempre se esforçando, né, dentro de uma carreira, dentro de uma atividade profissional e pessoal, para a gente fazer o melhor, né? Uhum. Você estava comentando aí sobre algumas áreas que hoje eu atuo com maior intensidade. Eu estava me lembrando, conforme você falou, eu me lembrei de duas coisas interessantes na minha vida. Primeiro, eu sempre fiz muitas coisas, eu sempre fui hiperativo. Ótimo. No bom sentido, eu não fui diagnosticado com hiperatividade, eu não sei nem se eu era, mas eu sempre fiz muitas coisas na minha vida, né? Eu fazia 2 faculdades, eu dava aula, eu era atleta amador, né? Eu fazia inglês, eu fazia um monte de coisa, dava aula em colégio de segundo grau, dava aula em faculdade. Uhum. E a primeira coisa que eu passei a me dedicar, mais ou menos com 16, 17 anos, quando eu comecei a engatar nessa velocidade, foi aprender sobre a administração do tempo. Uhum. Outra coisa muito importante. Então, assim, eu comecei a ler muito sobre isso. Falei, gente, eu tenho que otimizar meu tempo. Eu faço muita coisa, eu quero fazer muita coisa, né? Eu fazia 2 faculdades difíceis ao mesmo tempo, né? Eu estudei na PUC do Rio, fazia engenharia eletrônica e fazia física, Uhum. né? Além das outras atividades. Eu era bolsista, né? Então eu não podia ficar reprovado. Então, tinha uma série de características ali. E eu me dediquei desde aquela época, né? É interessante que eu comecei a fazer isso para mim e depois até dentro da própria Fundação Getúlio Vargas e outros locais, eu fui chamado para dar curso sobre isso. Achei muito engraçado, porque era algo que eu tinha aprendido para mim. E, de repente, né, você diz, não, as pessoas têm necessidade disso. Uma outra questão que, aí mais adiante na carreira, eu já devia estar com uns 27, 30 anos, já estava assumindo funções gerenciais, foi sobre tomada de decisão. Mais adiante, eu comecei a me preocupar com gestão da mudança, né? Eu muito envolvido em ambientes de tecnologia, de projetos, e eu achei muito interessante porque a literatura da época ela era muito técnica, era muito em cima de processos, eu diria assim, de um lado nosso do cérebro, muito formal, muito analítico.
Tudo Uhum. bem, o meu modelo mental, principalmente na época, isso foi migrando com o tempo, eu fui me dedicando muito à parte comportamental ao longo da minha vida, era muito útil e continua sendo útil, né? Então, assim, hoje a gente percebe que aquela nossa dimensão, né, antropologicamente mais antiga do ser humano, o jeito Homo sapiens de ser, Uhum. apesar do mundo altamente tecnológico, o jeito Homo sapiens parece que está dominando a gente, Sem dúvida. né? Graças a Deus, Graças graças a a Deus. Então, assim, a intensidade de hábitos, de vieses que vem lá do tempo das selvas, né? Num tempo de outro mundo, no qual nós nos formamos em termos biológicos, Uhum. está começando a se manifestar e com um certo conflito em relação às características tecnológicas do mundo de hoje. Então, é como se nós estivéssemos gerando um ser humano mais artificial em relação ao ser humano mais original. Então, Uhum. isso aí me chamou muita atenção de uns 15 anos para cá, quando eu comecei a ler, por exemplo, Daniel Kahneman, né? Um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia na virada do século passado para esse, e ele, quando começou na década de 70 os estudos, né, junto com um outro psicólogo israelense lá nos Estados Unidos, acharam que ele estava perdendo assim, a energia do talento dele. Né? Isso aí eu vi na entrevista dele. Pessoal, você é tão talentoso, você está dedicando o teu tempo a esse negócio de vieses, sabe? Isso é besteira, você é um cara com potencial enorme. E ele terminou ganhando o Prêmio Nobel depois de 30 anos de estudos e o Prêmio Nobel de Economia. Ele foi o primeiro psicólogo a ganhar um Prêmio Nobel de Economia. Exatamente. Então, assim, é um assunto muito interessante para todos nós. Eu acho que a gente tem que tomar decisões na vida, faz parte da vida. E quem tem responsabilidade, como você lembrou bem, né? Quem é gestora, gestor, essa responsabilidade aumenta porque o alcance da tua liderança no processo decisório pode impactar muito pelo lado positivo ou negativo. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu diria que isso é primordial. Você falou também essa questão do planejamento de tempo, que é um outro soft skill aí também, que com o tempo a gente vai fazer outras aí, vai ter oportunidade, se eu puder contar, e a honra da sua presença, de Vai ser um tocar outras prazer. bolas, de coisas que a gente não só leu, como aprendeu, né, de Márcio? Porque, assim, tudo isso são coisas vividas. Quando a gente fala em processo de decisão, você pode pegar vários books, você pode pegar vários autores, mas tem uma realidade sua que você vivenciou e que a gente pode trazer para aqueles que estão começando também, que pode, eu tenho certeza que pode ajudar. Né? Por exemplo, quando eu comecei também, a minha base, né, lá no início, lá nos anos passados, lá atrás na IBM, processo de decisão foi uma das primeiras coisas que eu fui apresentado pelo antigo, não sei se chegou a conhecer, porque eu sei que você também andou lá pela IBM, o Geraldo Ferreira, que era um baita, ele é Geraldinho da FGV, né? O Geraldinho, falei com ele no outro dia, o Geraldinho já, né, até bem pouco tempo, estava dando aula na FGV também, na área de comportamento e tal. E foi uma coisa que me marcou muito. E na época a gente falava muito na matriz de Kaplan-Triggle, que até hoje ela existe. Você faz uma pesquisadinha em qualquer tio Google aí, você vai ver a matriz de Kaplan-Triggle. Não precisa usar ela tão sofisticada, faz ela simples. E depois eu queria também dar esse depoimento, primeiro você vai falar, é como é que eu usei a Kaplan-Triggle ao longo da minha vida simplificada. E como isso é importante, cara, como é importante para as pessoas. Mas vamos lá, eu não quero tirar o teu papo aí. Vamos lá, vamos começar. Fala aí por onde você quer começar com essa questão dos viés, o que significa isso, traduzindo aí para o pessoal de uma forma mais inteligível, né? Que elas não fique também tão complicado, porque eu sei que as coisas boas são as coisas simples, eu sei que você sabe fazer as coisas sempre com simplicidade, mas vamos lá. Olha, tem tanta coisa, mas eu acho que o interessante é entender, como você citou, né? Existe o aprendizado, existe a prática. E nada melhor do que juntar tudo isso, né? Porque um desafio que nós temos, muitas vezes, no mundo de hoje, que a gente é muito preparado para depois começar a trabalhar, diferente, né, dos nossos antepassados, que eles começavam fazendo, aprendiam alguma coisa e algumas pessoas se aperfeiçoavam ao longo do tempo com grandes mestres, né, de uma forma prática. Hoje, você precisa aprender muito, ter muita informação, muito conhecimento, e mais adiante é que você consegue aplicar de fato. Durante o aprendizado, são simulações, é claro que hoje a tecnologia facilita muito. Então, o que a gente percebe, né? Eu vou dar exemplos práticos, como é que a gente vê na vida. Primeiro, como surgiu o nome, assim, economia comportamental, né? E muita gente fala assim, puxa, economia comportamental, a pessoa olha, eu como coordenador, de vez em quando, eu coordeno um MBA chamado Desenvolvimento Humano de Gestores, que eu tive a oportunidade de criar na FGV, como também o MBA de projetos,
E, às vezes, vem dispensa de outros cursos. Aí o aluno fez gestão empresarial, fez economia empresarial. Aí tem economia comportamental e tomada de decisão no MBA de Desenvolvimento Humano de Gestores. Eu não dou isenção. Aí pergunto, poxa, professor, por que o senhor não deu? Eu falei, porque são coisas absolutamente diferentes, apesar do nome economia. Então, eu acho que é interessante a gente entender a lógica desse nome, porque hoje já está sendo mudado internacionalmente para Behavioral Science. BS, tá? É o nome internacional hoje. Porque as primeiras aplicações foram na natureza humana do comportamento para você induzir, de alguma forma, uma decisão mais favorável em termos econômicos para a população. Então, vamos dar um exemplo bem simples, né? Você entra numa empresa e te dão a opção de você, de alguma forma, estar automaticamente vinculado a um fundo de pensão, onde a empresa dá X e você pode dar X ou mais, por exemplo. Né? Por exemplo, tem as variações. Aí eles deixavam a pessoa escolher. A pessoa diz assim, não vou botar dinheiro nenhum. Né? O que na época era natural. Natural. Só diz, não, eu não faço a opção. 30 anos depois é que o cara vai lembrar que era importante, mas tudo bem. Pois é, aí o que começaram a observar? Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Você entra na empresa, você vai ter durante X meses, 2, 3 meses, automaticamente você está inscrito. E se você não quiser, depois desse período, dessa carência, você diz que não quer. Eu nunca vi isso. É tão bacana você estar dizendo no mercado, conheço esse assunto, né? Nunca vi nenhuma empresa fazer isso. E todo mundo deixava livre, né? Conscientemente, cada um optasse. Né? E a grande maioria, infelizmente, não optava. Ia lembrar disso 30 anos depois. De uma poupança é um negócio assim irracional. Exatamente. Um ser humano lógico, jamais faria isso. A não ser que a pessoa estivesse precisando tanto do dinheiro numa condição, mas pessoas que recebiam essa vantagem eram pessoas que já tinham um salário, um rendimento mais alto. Né? Então, é um exemplo bem característico. Então, é um exemplo aplicado à economia, de uma forma geral. Então, veio o nome. Mas eu vou dar 2 exemplos muito interessantes. 2 países são muito parecidos no mundo, Áustria e Alemanha, em todos os sentidos. Um deles, a doação de órgãos, é de 99%. Que bacana. E o outro é 12%. Por quê? Porque na Áustria aí, né? é o mesmo princípio do fundo de pensão. Na Áustria, em princípio, todo mundo é doador de órgãos. Eu não quero. Ok, você vai no órgão público lá, não sei, digamos, o Detran, e você diz, não quero, mas você tem que ir. Entendi. Na Alemanha, é mais ou menos como é no Brasil. Existe uma variante no Brasil. Mas na Alemanha, você tem que ir para dizer que quer. As pessoas, por inércia, elas não vão nem para dizer que querem nem que não querem. Então, o que eu faço? Eu tomo uma decisão que a gente chama hoje, né, na Behavioral Sciences, de paternalismo libertário. Eu sou paternalista, eu vou tomar uma decisão paternalista. Eu vou dizer para você que o que é o melhor, porque eu sei. Eu já olhei, já vi as consequências. Agora, eu te dou a liberdade de discordar. Mas se você ficar quieto, vai ficar o que eu decidi. Entendi. Então, quase ninguém vai na Áustria para dizer que não quer ser doador. Tem até uma questão de exposição, o cara chegar e dizer que não quer também. A gente viu isso agora na questão sindical, né? Essa discussão, se volta a contribuição sindical de uma outra maneira. E aí disseram, não, é o seguinte, todo mundo dá contribuição, quem não quiser tem que ir. E a pessoa, aí estava aquele conflito, eu não tenho informações detalhadas, mas a pessoa tinha que submeter a um comitê, ela tinha que passar por uma situação, digamos, um pouco mais difícil para que fosse realmente quase impossível ela ter uma barreira para ela transpor. Então, ela o ser humano também é muito preguiçoso, né? Porque, na verdade, quando você... Isso daí não é tão novo, nessa questão que você está dizendo sindical, já existe há anos, que você, aquela cláusula de assistência, você podia se obstar a ela, mas você tinha que ir lá no sindicato, tinha que fazer uma carta, aí por inércia, por preguiça e tal, as pessoas não faziam, era bom para o sindicato. Exatamente. É bom. Então, assim, a galera de marketing, de vendas, sempre soube disso intuitivamente, de novo, pela prática. Né? Agora, tem uma outra questão muito interessante, que eu tive a oportunidade de passar por essa situação. Primeiro, eu vi ao vivo, depois eu li, estava na literatura. Eu estava no aeroporto de Amsterdã, esqueci o nome do aeroporto agora. Aeroporto de Amsterdã. Aí vou lá no banheiro, mictório. Chego lá no banheiro masculino, no mictório,
eu olho, tem uma mosca grande no mictório. Aí eu levei até um susto assim, aí eu vi que era um desenho. O que que acontece? Alguém teve a ideia de desenhar a mosca mais ou menos no centro, porque os homens vão urinar e miram na mosca. Então, o banheiro fica limpo muito mais tempo, entendeu? Há muito menor dispersão da urina. E a gente sabe como deve ser difícil manter higienizado um banheiro de aeroporto ou de rodoviária. Lógico. Aí, outro dia, eu estava dando esse exemplo em aula, aí as mulheres perguntaram assim, algumas meninas, mas, o Ed, por que os homens fazem isso? Eu digo, eu não sei, os homens simplesmente fazem, eu acredito que a maioria que faz. Tanto que o resultado foi muito positivo, o banheiro ficou limpo mais tempo. Né? Então, assim, são exemplos até prosaicos, às vezes, mas são práticos. Práticos, assim, é a natureza humana em ação. Sabe? A gente, por alguma razão, tem esse instinto. Então, tudo que nós temos hoje de tomada de decisão. Eu vou dar um outro exemplo assim, prático do dia a dia. Né? Estratégia, por exemplo. Você que vivenciou muito isso. Não? A maneira como eu conto uma narrativa ou conto uma possibilidade de estratégia, que é o que nós chamamos hoje de storytelling. Né? Então, assim, a maneira como eu conto algo, eu posso ser extremamente convincente e estar vendendo uma ideia falsa, uma falácia. É verdade. Mas a minha maneira de articular, ela é tão boa, e não preciso falar mentira, não. Não. É a maneira como eu enfoco as coisas. Não é? Eu dou um destaque tão grande que aquilo se torna quase que uma indução a uma aprovação. É verdade. Não é? E faz parte da nossa carreira, inclusive, de professor. Exatamente. Por isso que hoje... História, né? Hoje mesmo eu escrevi um artigo que vai ser publicado na FGV sobre inteligência emocional e neurociência aplicada à gestão de pessoas. Né? Então, assim, existem algumas coisas que são de base, fundamento, quer dizer, o comportamento humano, o que nós chamamos hoje de inteligência emocional, que na verdade sempre houve, né? Só que foi bem organizado, Daniel Goleman organizou isso de uma forma elegante, técnica, com pesquisa, e as neurociências estão revelando muitas coisas dessa dinâmica humana que nós estamos discutindo aqui, inclusive, conversando sobre isso. Então, o uso das palavras, a maneira como eu uso uma palavra, ela pode gerar, né? Por exemplo, discutir uma coisa, divergir a outra. Você diz, mas não é sinônimo? Não. A nossa mente enxerga discutir como algo que envolve uma briga, uma discussão. Algo doloroso. Quando eu divirjo, eu estou dizendo para você o seguinte, eu tenho outra opinião. Né? Divergir. É sadio, porque a divergência faz o questionamento que faz o processo de melhora, né? Isso tem que ser cultural, as pessoas têm que aprender isso, as pessoas pensam que está sempre brigando, você está convergindo para chegar a algum lugar. As gírias, né? Por exemplo, eu me lembro que quando o meu filho era garoto, ele hoje já tem 44 anos, mas ele era adolescente, aí ele estava no telefone falando com os amigos, falava assim, ô moleque! Aí acabava de ligar a minha mãe, você não deve ficar ofendendo seus amigos, chamando seus amigos de moleque. Aí eu falei, mãe, mas isso é a maneira carinhosa de trato. Então, assim, o significado das palavras é cultural também, é de um momento. Né? Certamente. Então, em alguns locais do Brasil, você chamar uma criança de moleque é meio ofensivo. Ô, moleque! Em outros locais, isso aí é normal, é igual chamar de guri, de piá, entendeu? Então, Deixa eu te perguntar um negócio. Deixa eu te perguntar um negócio com relação às decisões estratégicas, né? Me fala um pouco sobre algumas decisões estratégicas que você tomou, que te marcaram, e que você diz, pô, essa aqui foi na mosca, não naquela mosca do banheiro, mas deu certo, né? Aquela questão de, pô, são decisões fundamentais. E em que elas se basearam? As grandes decisões que você teve que tomar, que você acha, sob o teu ponto de vista, que deram certo, elas se basearam em quê? Que variáveis foram consideradas nessas decisões? Olha, eu vou falar primeiro de algumas mais acadêmicas, mais recentes, e algumas até do mundo acadêmico, na época que eu estava no mestrado, doutorado. Por exemplo, a questão de você... eu estava dando os cursos de RH clássicos, isso há 20 anos, mais ou menos. Eu dava aula ou de uma disciplina comportamental ou de uma disciplina de projetos, na básica de projetos. Nas comportamentais, tinha um grupo da turma que sempre vibrava muito quando eu falava sobre teorias de comportamento, sobre motivação, né, sobre algumas linhas da psicologia orientada a comportamento, psicologia humanista, etc. Tal.
E outra parte da turma ficava ali normal. Quem? A galera realmente de RH, que já tinha estudado isso ou em psicologia ou em administração, que era o público majoritário, ainda é, dos MBAs de RH. Não é pessoal oriundo de psicologia ou de administração. E essa outra galera era uma galera que queria aprender mais sobre comportamento humano e não tinha outro curso. E aí eu tomei uma decisão estratégica, preparei um curso, recomendei um curso chamado Desenvolvimento Humano de Gestores, que era uma aplicação na prática de resumos de grandes teorias. E aí eu tive que botar coisas que eu acho interessantes para o desenvolvimento de altas lideranças, né? Como, por exemplo, filosofia, economia comportamental que entrou, mindfulness. Então, assim, para mim, isso foi uma decisão estratégica muito importante, que eu enxerguei um caminho, e é claro que, como toda decisão estratégica que gera uma inovação, eu tive uma luta interna. Né? Daqueles que não acreditavam que era isso. Não, absurdo, não tem nada a ver. O que é isso, pelo amor de Deus? Filosofia. Depois eles viram as grandes instituições mundiais colocando isso também. Na verdade, eu coloquei primeiro filosofia e sociologia. A disciplina tinha um pouco de cada. Né? Então, assim, isso para mim foi uma decisão estratégica importante, olhando a tendência e o cenário na minha frente. Eu estava na minha frente, eu estava vendo isso. Agora, como que isso funcionou na prática? Eu tive que arrumar dados, eu tive que citar evidências do meu convívio, eu busquei apoio de colegas que tinham percebido algo parecido. Então, assim, às vezes, uma intuição, algo que eu observo, sem ter uma pesquisa aprofundada, eu preciso traduzir isso do quê? Numa boa história, não é? Num bom argumento, né? Defender aquilo perante pessoas que elas não estão com a intenção negativa, elas não querem te destruir. Eventualmente até podem, a gente sabe que no mundo organizacional... Mas eu acho que a grande maioria não quer destruir. A grande maioria não. Não vê aquilo, né? Vende aí, quero comprar isso aí. Isso aí, acho que uma outra decisão estratégica que eu tive que tomar assim, lá atrás também no tempo, agora citando a empresa, né? Olhando para o ambiente empresarial, eu tive que tomar decisões em relação a mudar uma linha de produtos da área que eu era responsável para uma área que era para a IBM, quando eu ainda não era da IBM. Depois eu virei um dos primeiros parceiros internacionais da IBM. Mas antes disso eu fui concorrente, né? Então, assim, eu tive que tomar decisões estratégicas do meu nível de responsabilidade, conseguir convencer o restante da empresa. Depois eu tive até uma empresa também, onde eu migrei e tivemos muito sucesso naquele momento. Depois foi difícil, porque naquela época não havia essa ideia de uma startup, que você pudesse ter capital, sabe, aportado. Não veio. Eu também não tive, eu diria, eu não fui muito feliz na escolha dos meus, diria assim, dos meus sócios, né? Já mais adiante, olhando a questão do empreendimento, que foi um sucesso técnico, mas não evoluiu porque, na realidade, naquele momento eu era visto apenas como um grande projetista. E eu não podia dar opinião em outras coisas, e os colegas achavam que entendiam aquelas divergências dentro da sociedade. Então, essa decisão estratégica de dar essa migrada, para mim, foi assim, muito importante naquele momento, assim, citando assim, algumas decisões, né? Uma pelo lado acadêmico, que é uma decisão estratégica, né? Foi uma decisão estratégica, tanto que gerou um produto que hoje está no Brasil todo, né? Então, seria mais ou menos isso aí, só para ilustrar com alguns aspectos assim, mais simples, né, de tomada de decisão. Eu queria a tua opinião, exatamente quando eu falo, por exemplo, da mais manjada, que é a matriz de Kaplan-Trigo, ela se baseia em algumas variáveis muito, até certo ponto, lógicas para você tomar a decisão, né? Quer dizer, eu sempre digo, você vai tomar uma decisão, você tem um problema. Primeiro, por um problema, você não tem uma solução, você tem várias soluções, né? O ser humano ele já vai logo restringindo. Se eu tenho um problema, eu tenho uma solução. Então, em aula mesmo, sempre falava muito, e também nas empresas. Galera, olha só, vocês têm várias soluções. Para cada solução, não estou inventando nada, você conhece aqui, para cada solução, né, para cada alternativa, você tem impactos que são positivos e impactos que são adversos. Né? É outra coisa que você precisa mostrar.
todas as decisões se baseiam em custo, né? Ou é custo ou é saving, ou você gasta ou salva, né? Você tem um aspecto da legalidade. Não adianta você achar uma coisa maravilhosa se ela não tiver revestida de legalidade. Então, você também, dentro do teu composto, tem que ter uma posição jurídica para aquilo que você está falando, né? Então, você amarrando essas questões dentro dessa matriz, sem grandes sofisticações, porra, tu já começa a olhar o problema de uma forma diferente. Bom, agora você não tem um problema, um mico maluco, agora você tem um problema, tem geração de alternativas com impactos, você tem custo, tem a legalidade, né? E também, no final da ponta, o plano de contingência. Então, eu só estou falando isso porque na minha vida pessoal era assim, quando eu sentava ali para gerir alguma coisa, eu dizia, galera, vamos sentar aqui para ver como é que a gente vai trabalhar. Quando você vier falar comigo, né, aquele famoso lá, o antigo conflito está a favor. Vem com tudo isso e com a sua recomendação. Aí nós estamos bem. Isso é muito importante porque gera um comprometimento da pessoa no sentido de gerar resultado, né? E também tira de você, e nem é sua responsabilidade saber tudo. Eu não sei de tudo. Eu tenho que saber fazer boas perguntas e para ter boas respostas, para poder tomar uma decisão, né? Então, eu aprendi isso muito cedo, entendeu, Edmárcio? Eu queria a tua opinião em relação a isso também, essa experiência que você possa ter tido em relação a isso. Isso aí, eu diria assim, que isso aí é o clássico de uma pessoa que aprendeu direitinho, entendeu? Porque, apesar de parecer óbvio, né? Eu acho que quem está aqui nos assistindo deve ser, mas isso é óbvio. É óbvio. Não, mas eu digo assim, gente, vai olhar o mundo real, que você vai ver que aquilo que parece óbvio para você, pela experiência ou pelo nível de esclarecimento que você tem, não é óbvio no dia a dia, porque tem as questões de interesse, questões comportamentais, aí por isso que hoje, né, a gente estuda tanto as influências de comportamento. Mas, assim, eu estou lembrando também da matriz de Boston, a matriz BCG, né, BCG também. e continua válida, né, com as interpretações adequadas e tudo. Mas quando você olha o processo decisório, como você citou, né, o modelo Kaplan-Trigo, que tem sofisticações, tem questões mais simples, ele é o processo mais natural. Quer dizer, eu tenho que ter dados, eu vou basear uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão. Então, e agora com a tecnologia, né? Usando a tecnologia que está, né, disponível. Sem dados, eu vou chutar. Então, assim, gente, aí é chute, aí eu preciso rezar bastante. Se tiver fé, se não tiver, também não faz mal, reza. Entendeu? Porque você não tem uma base nenhuma, aquilo tudo vai ficar meio aleatório até. Né? Então, vamos tirar aí as grandes ideias assim disruptivas, que aí a gente vai entrar por outro caminho, não é o caminho usual. Eu tenho os dados, eu tenho que ter os critérios para a decisão. Né? Como você falou, eu vou economizar, né? Eu vou ter uma redução de custo, eu vou ter um aumento de receita, mantendo mais ou menos o nível de custo. Quer dizer, a lucratividade ela se baseia em aumentar o que eu posso ter de input e diminuir aquilo que é o output. Para sair o produto. Então, eu preciso ter os critérios, porque algumas vezes também isso não envolve uma questão de custo, é uma questão estratégica de ocupar espaço. Exatamente. Então, você diz, não, no primeiro momento não. É claro que a gente sabe que a médio e longo prazo vai ter que envolver custo. Né? Mas, assim, no primeiro momento, assim, não, a gente vai arriscar, existe uma verba aqui, somente empresa grande, IBM, você sabe disso. Eu trabalhei com tecnologia de geoprocessamento no momento de investimento. A perspectiva era mais adiante, ter receita. Então, naquele momento, aqui o orçamento, a gente só precisa se posicionar no mercado. Então, quais são os critérios? Eu quero me posicionar no mercado, eu quero expandir. Eu, no primeiro momento, posso ter prejuízo, mas depois eu vou ter lucro, porque eu vou conseguir aumentar a minha base de clientes, etc. E tal. Então, isso é muito importante, porque além das informações, eu tenho que ter os critérios. Com os critérios, eu vou, então, abrir aquilo que nós chamamos de diamante da decisão, né? Então, eu abro alternativas e aplico os critérios para convergir, para poder fazer uma escolha. E aí é que entra outro grande problema nesse modelo, né? Porque como é que a gente decide a partir dos critérios, como é que a gente discute? Aí vem aquela questão do storytelling, eu citei, quer dizer, a maneira como alguém defende um argumento, pela questão da hierarquia. Se você tem alguém, né, que tem um status ou um nível hierárquico alto, dá uma opinião, todo mundo já, de alguma maneira, não vai contrariar, no máximo... Pelo menos abertamente. Não é? Então, assim, o que a gente pode fazer? Assim, em papel, post-it, coloca o assunto X, qual a opinião que você tem, uma ideia.
todo mundo coloca em papel, recolhe o post-it e lê as ideias de todo mundo. Pode ser até em formato anônimo. É verdade. Se for para verbalizar, começa pela pessoa de menor hierarquia. Pega o estagiário, se dá na reunião, e pergunta ao estagiário, né, o que você acha? E aí vai seguindo até chegar no CEO, até no nível mais alto ali. É uma outra técnica. Então, tem muitas técnicas hoje para você evitar essa influência, né? E sem contar o pensamento grupal, porque muitas vezes você pode usar técnicas como a técnica dos 6 chapéus, de Eduardo de Bono, né? Que você tem momento que todo mundo discute dado, momento que todo mundo está à vontade para dizer o sentimento, a intuição, o momento que a gente vai poder pensar em alternativas para viabilizar algo sem discordar, algo, momento de ser todo mundo criativo. Então, eu alinho os comportamentos e evito os conflitos, né? Então, é a hora que a gente usa várias dessas técnicas para chegar ao resultado. Agora, sobre isso tudo, tem umas técnicas muito interessantes hoje, né? Como, por exemplo, o pré-fracasso e o pré-sucesso. A gente chegou a uma decisão. Todo mundo está animado, está empolgado. É isso mesmo, legal, tá. Então, vamos pensar no seguinte, gente, daqui a um ano deu errado. Mas quando você olha a estrutura do processo, quando você diz assim, olha, daqui a um ano a gente espera ter o resultado. Mas vamos imaginar que deu errado. Então, por que deu errado? Então, você antecipa uma discussão, já que está todo mundo otimista, empolgado, para identificar as possibilidades de falha. Então, é um pré-fracasso ou pré-mortem, como eles chamam também na literatura internacional. Uma outra questão interessante é você usar o pré-sucesso. Então, assim, deu certo. Aí você rastreia do final para o início, né? Você botou, digamos, um tempo de 6 meses, um ano, o que for, para que você observe o resultado, e você diz por que deu certo. Então, vamos olhar o que deu certo. Então, esse tipo de análise são técnicas mais recentes, não que não se usasse antes, mas são técnicas que permitem a você gerar uma situação de pré-análise para você melhorar a qualidade do processo de tomada de decisão, que poderiam estar interferindo ali, tá? Então, eu citei a questão do storytelling, pensamento grupal, a hierarquia, né? Quem fala primeiro, aí eu citei a questão de uma pessoa escrever em papel, ou então estagiário para o CEO, e depois disso eu citei por último, deixa eu me lembrar, eu citei a análise de pré-falha, né? Ou análise de pré-sucesso, né? Então, pré-fracasso e pré-sucesso. O que é isso? Todo mundo chegou à decisão, estamos confortáveis? Sim, agora vamos imaginar o seguinte, qual é o horizonte para o resultado? Um ano? Então, vamos imaginar que daqui a um ano deu tudo errado. Então, assim, por que deu errado? Então, as pessoas são obrigadas a pensar nos possíveis erros. É uma análise de risco, que de alguma maneira está embutido na matriz Kaplan-Trigo, dos 8 passos. E, do mesmo modo, você pode fazer o pré-sucesso. Ou seja, deu certo. Então, assim, quais foram os fatores mais relevantes para ter tido sucesso? Então, essa análise é muito boa e é uma análise que se usa muito hoje, embutindo aspectos de comportamento, porque todo mundo é obrigado a migrar para uma análise, todo mundo discutir o que pode ter dado errado, tipo advogado do diabo, e, ao mesmo tempo, todo mundo analisar porque deu certo, mas não é só comemorar, é descobrir por que deu certo. Causa e efeito. Então, você alavanca o que deu certo e você vai agir, vai mitigar aquilo que poderia levar ao fracasso. E tudo isso feito de uma forma profissional, natural, não é? Não é que você está uma receita de bolo, né? O bacana da gestão é que você vai... Lógico que tem um modelo lá que alguém bolou 500 mil anos atrás, não tem problema, mas ali tem um modelo que está sendo seguido e você vai incorporando automaticamente para o teu processo de gestão, né? Isso é de uma grandiosidade tamanha, né? O que mais que a gente pode falar, amigo? E caiu aqui o meu coisa, mas de questões sobre decisão, você falou também algumas decisões importantes. O que mais você gostaria de colocar com relação a essa questão do processo de decisão que eu não mencionei aqui? Olha, eu acho muito interessante as pessoas entenderem o seguinte, além da parte clássica, formal, e que é muito importante, analítica, eu diria que tem aí umas 30 técnicas, que muitas pessoas até sabem intuitivamente quais são essas técnicas, né? Elas usam, nem não têm noção, mas algumas poucas dezenas.
de possibilidades. Então, ela é uma parte lógica, ela é uma parte que eu aplico critérios do peso. Né? Então, por exemplo, o próprio modelo Capital Trigo, mas eu posso usar os fatores de sucesso, somando 100%, quais são os fatores que eu preciso da minha decisão. Só que você tem que colocar os fatores antes de poder discutir as alternativas, porque senão as pessoas vão querer induzir critérios para poder fazer. Que elas querem. É. Então, por exemplo, é uma técnica importante, matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência, é uma outra matriz interessante, né? O modelo de Bayes, né, de probabilidades, de alternativas de caminhos que você gera, uma árvore decisória, é uma outra técnica importante, né? Claro que tem as clássicas, o brainstorming, brainwriting, o brainstorm reverso, que é você fazer uma análise de erro, né? Então, além disso, você conhecer sobre alguns vieses do comportamento humano. O pensamento grupal, por exemplo, né? Uma tendência que existe. A sabedoria dos grupos em assuntos que as pessoas têm como avaliar, elas têm uma ideia, não precisa ter uma ideia profunda, né? É muito importante. Outro, a influência que expertos e autoridades têm, que muitas vezes essas pessoas, já acabou de ver na economia agora, os economistas erraram de uma maneira vergonhosa a projeção de crescimento da economia do Brasil em 2023. Pois é. E os dados estão aí, quer dizer. Então, não é porque alguém é expert ou autoridade, porque tem muitos outros fatores que a gente não tem controle. Né? Então, esses modelos analíticos, eles não são garantia absoluta de sucesso, de resultado positivo, independentemente de questões políticas. Né? Questão política, então, é a coisa mais aleatória ainda, né? É mais complicada. Hoje, no mundo inteiro, é muito passional também. Então, nós temos muitas influências, hoje, do lado comportamental, e eu preciso entender que nem sempre expertos e autoridades vão dar uma opinião que seja forte, a não ser quando o assunto é estritamente técnico. Né? Imagina uma questão de uma cirurgia delicadíssima, que eu preciso ter pessoas com autoconhecimento. Não adianta uma pessoa que não tem conhecimento dar uma opinião sobre um tipo de cirurgia. Delicada, entendeu? Ela não tem um embasamento. Agora, eu posso ter vários especialistas, esses especialistas têm que tomar cuidado, porque senão alguém de muito nome pode querer impor um resultado que, às vezes, não é um resultado melhor. Então, assim, não, eu tenho meu ponto de vista, eu vou defendê-lo, vou ter a divergência, eventualmente, né, entre especialistas num assunto que é, basicamente, para especialista. É a maneira como eu conto uma história, o capital empatado, né, eu já coloquei tempo nisso, eu coloquei dinheiro, aí a empresa se afunda mais ainda, porque ela já investiu naquilo, né, tempo em relacionamentos, tempos que eu estou numa empresa, amigos, eu já estou há 5 anos aqui, né? E vai por aí afora. Eu acho que uma questão importante também no processo de decisão é você brigar contra o próprio preconceito, né? Quer dizer, aquela história, você, aqui a gente fala, você não briga com as pessoas, você briga com as ideias, mas no fundo tem sempre a pessoa que está lá embaixo que você está olhando, ou que você não se relaciona bem, ou não gosta dela, etc. Tal. Isso é fundamental, porque nós estamos vivendo um momento agora, eu não vou falar em política, não, pelo amor de Deus, mas é interessante a gente olhar sobre o aspecto de negociação e decisão. É o caso, por exemplo, do ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, ele teoricamente não, ele é um cara do PT. Teoricamente, pelo que a gente conhece do PT, não tem nada a ver com o que ele está colocando. O cara está preocupado com o crescimento, está preocupado agora com a reforma tributária. Eu nunca vi ninguém daquele outro lado do mundo estar preocupado com isso. Isso é muito bacana. Mas é fácil você escutar um cara cuja a conversa cai no teu ouvido que nem música. Então, não é difícil hoje, por exemplo, estou dando para a minha experiência, saber o que você acha a respeito. Ouvir, por exemplo, um cara que tem esse fundamento, que ele fala coisas muito parecidas com o que eu penso sob o ponto de vista econômico, entendeu? Então, o grande desafio nesse processo de decisão, de negociação, de relacionamento, é você tirar o preconceito, tentar tirar, a gente não consegue tirar, mas tentar sair um pouco desse preconceito para tentar chegar a um resultado melhor. O que você acha disso aí, dentro dos teus processos? Eu acho que isso aí é importante, independentemente da cor que a pessoa tem origem, né? A cor partidária. É muito interessante a pessoa olhar e falar assim, bem, essa pessoa faz um trabalho técnico, mas aí também cada um de nós tem um viés de percepção de economia, que está outro problema. Então, você tem um partido que tem um olhar sobre a economia.
Então, não vou nem discutir se é certo ou errado. Tem um outro grupo que tem um outro olhar. Então, hoje eu diria que tem basicamente dois, mas você poderia ter mais olhares. Então, é muito difícil para as pessoas elas deixarem de ouvir o próprio som. Esse é outro grande problema de viés, né? A pessoa ela dá eco nas coisas que ela pensa. Ela só ouve de pessoas que pensam igual a ela. Isso é muito importante, Ed. Eu acho muito importante hoje a gente estar voltado para isso, a tentar mesmo fazer uma força, dizer, deixa eu escutar esse cara. Eu não coaduno com as ideias dele, mas ele está com alguma coisa aí que eu acho que ele pode estar trazendo que é interessante. Porque os sistemas econômicos, políticos, tem uma forma de cada um ver, mas, no fundo, eu acho que as pessoas querem chegar ao mesmo lugar. Eu não estou falando das coisas, né, as corrupções, sistema político, econômico. Eu estou falando da ideia de ter um resultado. Todos querem ter um bom resultado. A questão é, qual é o caminho de cada um? Então, nessa do caminho, se você tenta brigar contra o preconceito, você começa a tentar ouvir e ouve essa outra música que o outro está te trazendo, que é importante também para o processo de decisão, entendeu? Isso é uma das coisas que eu acho que eu brigo, eu tento brigar contra isso. Eu não sou diferente dos outros, tenho minhas opiniões e muitas vezes fechado em relação a... Mas tenta abrir para poder ouvir o que esse outro cara... Aí eu estou te contando, estou te falando desse fato, porque é uma coisa inusitada. Eu, pelo menos, meus anos de existência, nunca vi um cara de esquerda falando as coisas que esse cara está falando, né? Eu acho até que ele não vai durar muito tempo por conta disso, mas isso é outra história. Mas é tão bacana. Eu acho o seguinte, o mundo que a gente sonha, às vezes eu fico pensando assim, qual é o mundo que a gente gostaria de ter sob o ponto de vista de gestão, né? Aí eu lembro, obviamente, muito da estratégia empresarial. A estratégia empresarial, no fundo, ela trabalha com aquelas 5 pontas, que você é mestre, sabe disso, mas, no fundo, você quer o quê? Para lá no balance scorecard. Não é bom só quem resolve os problemas de negócio, não é bom só quem resolve problemas de pessoa, é alguém que vai cuidar de todas as pontas para ter um resultado balanceado. E na política, isso é praticamente impossível pelos partidos, ela é tratada partidariamente e tal. Isso é um dos problemas que a gente tem. Porque se a gente imagina, se a gente tivesse um planejamento estratégico, teoricamente tem, né? O planejamento estratégico do país é feito lá do primeiro ano do presidente da República, só que ninguém conhece o plano, ninguém sabe para onde ele vai, qual é o balo de escocar, mas é um sonho, quer dizer, é uma utopia, mas é isso, para mim fica tão claro, entendeu, Ed? A gente tinha que ter um sistema público, governamental, parecido com o que a gente tem nas empresas. Não é que o das empresas seja perfeito, não, mas tem uma lógica. É cada um, todo mundo, combinando com as preocupações de todas as pontas para tentar chegar a um resultado balanceado. É quase uma utopia política, mas eu acho que é importante, do lado humano, né, a gente tentar se abrir um pouco, brigar contra esses preconceitos que a gente tem. Né? O que tu acha disso? Eu acho o seguinte, eu vejo que, por exemplo, na questão da política ou de grandes grupos, né, os grupos já têm uma ideologia, já têm um ponto de vista, não importa qual seja, e esses grupos se apegam a essa ideologia e elas não discutem muitas vezes até o que pensa, mas sim como acham que pensa esse grupo. Quando você olha a empresa, e aí é muito difícil, porque vira uma crença, alguém que discorde ali, o pensamento grupal é muito forte. Quando você olha a empresa, é claro que existe a cultura da empresa, existe uma série de coisas, mas eu vejo que na empresa, quando há algumas divergências ou até conflitos, ocorre muito em função de interesses até pessoais ou de pequenos grupos. Então, não é assim uma ideologia da empresa, né? Não existe o partido A e o partido B dentro da empresa. Existem divergências em relação às questões. Então, muitas vezes são interesses pessoais ou de pequenos grupos que se aliam. Então, assim, você começa a ter um egoísmo natural humano muito focado na minha carreira, no meu cargo que eu quero à frente, aquela pessoa está atrapalhando, eu quero ter o meu bônus, então eu quero uma estratégia que me dê resultado rápido, porque a política de bônus da empresa é imediatista, então eu não estou preocupado mais adiante, porque no final de contas eu não tenho posse daquilo. É o que a gente vê, por exemplo, o conflito da empresa, uma SA, comparada a uma empresa familiar. A empresa familiar, você tem um horizonte para a próxima geração ou próximas. Então, as decisões elas não visam você estar com as ações em alta do próximo mês ou na próxima semana. Né?
Então, eu acho que tem essas diferenças, entendeu? A questão passional. Eu vejo muito assim, seria bom se a parte passional fosse entre clubes, né? Entre você ter um clube e ter um amigo, um familiar, e você brinca, você, né, discute ali, mas assim, que fica num ambiente legal. Pois é. O vascaíno, então, eu estou no momento de sofrer, É. né? Mas, entendeu? Você já foi feliz, só que agora está Eu ruim. fui feliz, Hoje eu agora fui mais deixa o outro ser feliz. Eu feliz sou também. flamenguista, eu também já fui mais feliz. Agora a coisa já não está. Mas é fazer esse jogo, Entendeu? né? É Sem a deixar, ira, sem raiva, então sem é isso. ódio, simplesmente É. discutindo. As pessoas precisam conversar. O fato de eu divergir de você não me faz você um inimigo. Você é simplesmente um cara que pensa diferente. E certamente você vai ter coisas que você vai me dizer que podem fazer. Eu adoro quando eu mudo de. É aquela história, né? Eu quero mudar de opinião, mas me convença, me dê coisas que me convençam de que eu estou errado, né? E a gente tem que fazer um esforço muito grande em relação a isso. Mas, meu amigo, esse papo está maravilhoso, mas a gente tem um time aí, porque a galera quer nos ouvir, mas também tem. Então, eu queria deixar com você aí não seria abertura, porque já estaríamos fechando. O que você conclui dessa nossa conversa? Eu certamente vou querer te convocar para outras conversas interessantes. Por exemplo, planejamento do tempo eu acho fundamental. Você falou em planejamento do tempo, lembrou até uma coisa que eu fiz hoje, eu ensinando, olha só que ponto a gente chega, Ed, está ficando meio doido, eu ensinando a minha empregada doméstica a planejar o tempo dela para obter resultados melhores. Ela fica muito perdida, porque a gente pede as coisas, e ela, quando vai ao supermercado, ela volta sem as coisas. Aí eu falei, olha só, faz uma coisa que é relativamente simples, porque hoje já ficou mais fácil, a tecnologia já botou o celular na mão das nossas secretárias domésticas. Pode, né, fotografar, mandar, fazer uma pergunta. Eu falei para ela, faz o seguinte, o celular é um gravador. Eu faço isso, todo mundo acha que tem uma otimização de resultado, faz isso, grava tudo. Quando eu falar você, porra, traz aquele queijinho, porra, grava aquela bodega lá quando você for no supermercado, mas leva o celular, né? Se não levar o celular, então, você vai ver tudo que nós pedimos, você não vai esquecer de nada. Foi mesmo, né? Que são coisas tão simples, estou falando um exemplo simplérrimo, mas que muitas vezes você vai pegar muito profissional bom, gestor, que não faz isso, cara. Que são técnicas básicas de planejar o tempo, que é fundamental, que custa dinheiro, não é fácil. Mas, enfim, vamos me dar a tua opinião final sobre isso e gostaria, então, de convidar, já deixar o convite para outros assuntos. É lógico que vou te dar um tempo também, não vou te dar esse workload todo, mas eu acho que essas conversas são muito boas, entendeu? A gente reflete também sobre as coisas que a gente está fazendo, a gente dá oportunidade de pessoas mais novas que ainda não trilharam esses caminhos, né? E a nossa vantagem é aquela história da experiência, é o caminhão voltado com o farol para trás, mas nós já vimos esse filme, de repente a gente pode dar depoimentos legais para as pessoas que estão começando, né? Então, é isso. Mas manda aí a tua... Olha, João, eu acho que, assim, uma recomendação, eu acho que a maior parte do nosso público aqui, do seu público, do seu canal, são pessoas que ocupam um cargo de gestão ou almejam, né? Estão procurando aperfeiçoar o seu conhecimento, as suas possibilidades. Eu acho que é muito interessante você tomar muito cuidado no seguinte sentido, as pessoas que estão aqui ouvindo. Normalmente, né, usualmente, as nossas decisões estão alinhadas aos nossos princípios, aos nossos valores, aos nossos desejos. E é claro que se eu estou numa empresa, eu tenho isso sendo fortemente contaminado, né? E é bom que seja com os objetivos, com as crenças, com a cultura da empresa. Então, o que é importante para tomar boas decisões, além de você conhecer as técnicas e tudo, quer dizer, é igual o fundamento para o jogador de futebol ou a jogadora de futebol. Tem que saber cabecear, dar um passe com certa precisão, chutar. Hard skill, não? Hard skill é isso aí. Agora. Saber correr com a bola dominada, isso é fundamento. Então, assim, eu considero essas técnicas como fundamento. Isso aí. E o princípio importante é você, tendo uma função executiva mais alta, média para alta, você não colocar suas crenças num processo de decisão primeiro. Ouve. Não diga o que você pensa sobre a situação. Coloque todos os fatos, coloque as informações, coloque o contexto para a tomada de decisão, as informações, algo neutro. Isso. Ali, o mercado é isso, o mundo é isso. O mercado está dessa maneira, a nossa empresa está dessa maneira. Nós temos tal orçamento. Os nossos objetivos empresariais são esses. Então, nós estamos querendo fazer algo e a gente está discutindo as alternativas. Então, o que você pensa a respeito com essas informações? Porque se você já dá
a tua opinião, você já induz. Tendencia, exatamente. Então, procura ouvir de fato, né? Porque quantas vezes a gente já sai dizendo o que a gente acha, quer ganhar tempo, como você bem lembrou no início, cap no trigo, né? Então, assim, você falava, olha, está aqui, essa é a lógica, eu quero que você procure alternativas, me diga por que você escolheu, quais são as consequências positivas ou negativas que você enxerga, e se tem coisas negativas perigosas, eu quero que você me diga, né, para a gente poder repensar o assunto. É ótimo quando alguém chega assim, né? A questão que você citou da sua empregada doméstica. Uma das grandes dificuldades dela não é só a questão de tempo, provavelmente é autonomia. É lógico. A minha esposa tentou fazer isso aqui em casa dando autonomia. Coitada, ela ficou perdida. Ela não foi preparada para ter autonomia. Então, ela não sabia. Minha esposa falou assim, você já está aqui há 15 anos, isso aí depois de 15 anos aqui. Você já sabe o que a gente come, sabe os nossos hábitos todos, você sabe tudo. Então, vou fazer o seguinte, a partir de agora, você que decide. Coitado. Ela sofreu muito com isso, né? Eu falei, olha, tem que ser aos poucos, né? A gente tem que ir conduzindo, e é mais ou menos o que acontece nas empresas também. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, é dar o espaço necessário e o tempo necessário para desenvolver as pessoas. Então, eu vou aproveitar, vou colocar aqui a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui no seu canal. Eu espero que a nossa conversa seja útil, tenha aí um alcance muito bom para muitas pessoas e que ajude essas pessoas a refletirem e avançarem no seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Tudo de bom para vocês e até uma próxima.